11h02. Bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar. Começando mais um programa aqui. Temperatura em Rio Grande chegando aos 20 graus nesta manhã de terça-feira. Sensação térmica 17,8. Umidade relativa do ar 60%. É a informação da praticagem da Barra do Rio Grande nessa terça-feira, 3 de dezembro de 2019. Muito bom dia, Rafa. Muito bom dia a todas e todos. Vamos lá, começando esse programa. Quero agradecer ali o Cid, que está fazendo o City Master pra gente ali, veio nos socorrer aqui, que hoje está tendo reunião aí dos servidores lá no Carreiros. Está nos dando uma força aqui, botando o programa no ar. Valeu, Cidão. Coisa boa. E hoje nós temos, retomando aí as edições, a Elisa está sempre por aqui, né? Mas a gente está retomando dentro do nosso cronograma as atividades com o Centro de Referência em Direitos Humanos da FURG. Isso aí. E vamos conversar com a Elisa Selmer, que vai nos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, quais são os projetos. Na última vez que a Elisa esteve aqui, ela já disse que tem algumas coisas sendo retomadas, apesar de toda a conjuntura, né, Elisa? Então, que bom, ficamos felizes em ouvir isso. Né? E os projetos se reorganizando, né, e penso que se reinventando, buscando formas de seguir existindo nessa conjuntura. E o Centro de Referência em Direitos Humanos da FURG está dentro dessa perspectiva também, né? Sempre se reinventando. Então, um bom dia. Bom dia, Deca. Bom dia, Rafa. Aos ouvintes, às ouvintes e aos telespectadores e telespectadoras. Bom, nós, no Centro de Referência em Direitos Humanos, que é um projeto de extensão da universidade, vinculado à Faculdade de Direito, nós trabalhamos, então, com toda essa... Na verdade, como Centro de Direitos Humanos, nós trabalhamos com todas as dimensões, né, que podem serem envolvidas, né, na concepção de direitos humanos. Mas algumas temáticas acabam sendo mais próximas em função... Acaba sendo tanto quanto, na verdade, de preferências, não no sentido de... deixar de lado outras questões, mas que as demandas nos chegam, né, com mais facilidade, com mais intensidade, em função das pessoas que trabalham lá serem referências em alguns temas. Então, por exemplo, as questões ligadas a gênero, né? Então, não só as questões das mulheres cis, mas também das mulheres trans, que é um tema que a gente gostaria de abordar ao longo do programa, inclusive depois, mais especificamente. E principalmente uma questão muito forte que vem aparecendo no Centro de Referência é a questão da saúde mental, né? Então, isso é bastante recorrente, é o serviço que a gente mais tem demanda atualmente. Imagina. Porque as questões jurídicas, nós temos, né, dentro, poderia ser muito melhor a estrutura da defensoria, enfim, né? E aí nós não estamos colocando esse problema na defensoria, mas uma falta de investimento do Estado em relação a isso, mas existe essa estrutura, né? É conhecida, ela consegue dar conta de boa parte da demanda. Agora, as questões de saúde mental, os equipamentos ainda são muito... abaixo, né, a quantidade de vagas de profissionais e as vagas que esses profissionais possibilitam na saúde pública ainda é muito deficiente. Bastante. E a gama também a amplitude, na verdade, da saúde mental, né? Que a questão é interessante, aí, bom, a Deca está aqui para me auxiliar nisso, né? Tem muito mais... enfim, expertise para falar, mas a saúde mental é algo que toca todas as pessoas, né? Independente delas estarem em crise ou não, na verdade, todos nós deveríamos cuidar da nossa saúde mental. Diferente de quando a gente está doente, né? Fisicamente, as pessoas vão procurar um atendimento,
se elas estão sentindo algo, né? Então, é algo bastante pontual. A saúde mental não é assim. Até porque, para tratar uma crise, isso vai precisar de um longo tratamento. Sim. Então, não é algo pontual. Não se faz uma consulta e medica e provavelmente, né? Claro, tem N situações na saúde física também, mas... em muitas situações, a pessoa vai ser medicada, ela vai fazer um tratamento que não precisa fazer necessariamente um retorno muito seguido, e isso, né, vai gerar uma disponibilidade dessa vaga, né, desse horário com o profissional. Saúde mental é muito mais complexo do que isso. E até para contribuir, né, Elisa, isso é uma questão cultural, tem muito a ver com a nossa cultura, a cultura ocidental traz muito nessa questão física, né, a busca pelo cuidado em saúde, falando em saúde física, quando se está sentindo algo, quando se está efetivamente adoecido, sem cuidar da prevenção, exatamente. Isso falando do corpo. Sim. E na saúde mental também acaba acontecendo isso. E dentro da nossa cultura, e mais focado na saúde mental, a gente ainda tem muitos preconceitos, né? Demais. A elitização do cuidado em saúde mental também, né? Que acaba privilegiando as pessoas que têm condições financeiras. Com certeza. E as que não têm condições financeiras acabam sendo, retiradas desse sistema, desse cuidado, ou até sofrem represálias, como isso é frescura, isso é bobagem, isso é doença de gente rica, e por aí vai, né? E a gente ainda tem muito essa cultura aqui. E sim, né, quando tu diz que o que mais aparece no centro de referência atualmente é o adoecimento mental, a gente já trouxe isso aqui em outros momentos, né? A gente tem visto muito isso acontecer de forma absurda, né? E toca no problema que não é de hoje, que não temos, né, um sistema preparado e bem pensado, bem estruturado para cuidar da saúde mental da população. Não temos, né? E as pessoas que até então não se viam adoecidas, estão se vendo adoecidas e sem saber lidar com isso. Né? Exatamente. Mas eu nunca achei que eu ia ter isso. Como é que eu faço agora? Sem contar aquelas pessoas que não se dão conta de que estão doentes. Ficam doentes. Com vergonha. Casos assim, às vezes, que chegam, por exemplo, lá da nossa experiência, que as pessoas, elas chegam lá buscando uma orientação jurídica ou uma orientação social. E a gente percebe que aquela pessoa precisa muito de orientação psicológica. Então, a gente encaminha. E daí para a nossa profissional. E daqui a pouco ela vai perceber, né? Obviamente, vai conseguir detectar que essa pessoa precisa muito mais, né? De um acompanhamento. Porque as pessoas, elas justificam muito as suas questões emocionais em função dos problemas materiais ou dos problemas concretos que elas têm. Elas não conseguem abstrair e perceber que muitas vezes é o contrário, que os seus problemas concretos e materiais, eles são produto, né, de questões emocionais, né? Então, quase sempre de falta de recurso emocional para lidar com as situações. E que isso vai gerando, né, um processo de retroalimentação e vai fazendo com que as pessoas... aquele figura metafórica do novelo de lã, né? Então, as pessoas vão emaranhando os fios e isso vai ficando cada vez mais complexo. Quer dizer, aí as questões emocionais e mentais, elas se articulam com as questões materiais, os problemas vão ficando concretos, vão ficando, né? Então, isso faz com que as pessoas tenham muito mais dificuldade de lidar com essas questões. Então, e essa é uma das perspectivas, né, do Centro de Referência. A ideia é a gente tentar tratar tentar auxiliar a população de uma forma mais integral possível, né? E deixa eu perguntar, a gente já trouxe em outros momentos aqui que tem a equipe, né, do Centro de Referência e tem, então, uma profissional da psicologia, só que até para as pessoas entenderem qual é o papel, qual é a atuação dessa psicóloga. Ela
faz o atendimento psicológico, ela orienta, ela faz terapia? Não, ela faz uma orientação e um acolhimento, né? Em algumas situações muito críticas, né, ela acompanha por um período, né, essa pessoa até conseguir uma vaga, né, ela vai fazendo esses... acho que a gente não chega a poder dizer, né, que seria uma terapia. Mas ela atende, vai em algumas sessões uma vez por semana ao longo, né, de um determinado período até conseguir que a pessoa possa ter atendimento, né, num equipamento. E isso faz parte, né? No momento que tu acolhe, tu precisa ter condições de, se não puder seguir o atendimento, tu precisa encaminhar para algum lugar. Aí entra a questão não só do sucateamento, mas acho que até da estruturação da saúde mental, né, na saúde pública, que é difícil encaminhar. Sim. Então, até o momento, né, que tu conseguir encaminhar, tu precisa dar esse respaldo, faz parte da responsabilidade. Exatamente, a ética, né, do profissional. Isso. Então, é o que normalmente se faz, né? E fora a questão do trabalho, na verdade, que a gente tenta, né? Busca, que é a prevenção, que é articular as oficinas, né? Dar esse respaldo, digamos assim, de uma forma mais geral, né? E preventiva. E nós temos alguns projetos também no ano que vem, aí falando, né, do que estamos estruturando. A gente tem o projeto desse ano fazer uma edição, no ano que vem, na verdade, esse ano próximo, né? Que a gente já está praticamente acabando, eu já estou me antecipando. Faltam dias, né? Então... esses dias eu vi um meme muito bom. Me conta. Que a nossa vida agora é um meme. É um meme. que dizia o seguinte, né? Imagina se a gente está se preparando para 2020 e aí lançam o 2019 S+. Não! E aí não acaba. Sim, porque esse ano não é complicado. Exatamente, né? O medo, na verdade, o receio é esse. Tipo assim, eles vão criar um puxadinho, uma nova versão. Por favor, não. Então os planos para 2020... que a gente já está trabalhando, é tentar fazer uma edição das promotoras legais populares em EAD. A gente vai tentar fazer essa experiência para ter uma maior abrangência, porque uma das questões que a gente mais percebeu nos últimos tempos é que isso é a questão de horário. As pessoas estão cada vez com menos tempo, a gente conseguir horários que todas as interessadas, né, conseguissem ir, é a grande dificuldade. Então, nós estamos preparando material para disponibilizar, para fazer essa edição em EAD, e que daí a gente consegue, inclusive, alcançar um público fora, né, fora da cidade, inclusive. Bacana. Possivelmente. Deixa eu trazer rapidamente aqui, Elisa, uma participação, mandar um beijão para Magnólia, que está como presidenta do Condim, e ela diz: bom dia a todas e todos, parabéns aos envolvidos para que o CRDH faça esse trabalho tão necessário e importante para todos nós. Um beijo para Magnólia. Legal, um abraço, Magnólia. Olha aqui, 11 horas 15 minutos, a gente subverteu as coisas todas, coisa boa, mas vou convidar a Elisa, quem sabe, para a gente chamar uma música, pode ser? Que a gente já começou falando e não demos notas, mas acho que dá para a gente puxar uma musiquinha agora, né, Rafa? Bora, vamos lá. O que tu tem preparado para a gente? Vamos com um Toca S.A., Espaços. Maravilha. De vai e vens, olhar que sobe em prédios e morros, pronto pra achar um sabiá. O balançar de um
velho jacarandá. E eu encolhido, agarrado ao violão, novelas de mansidão, espaços de me perder, novelas de mansidão, espaços de me perder, caminhos que teimam em não chegar, pétalas, cores sem fim, gosto de tudo e de sempre. Toda tarde vem pra mostrar libélulas que traem o meu olhar de girassol, uma sombra grande estampada no chão, novelas de mansidão, espaços de me perder, novelas de mansidão, espaços de me perder, nuvens grossas fugindo assim, palavras que se movem, ventos trazendo as estações, assobiando pra anunciar um sol que enxuga a paisagem, indissociável da contemplação, indissociável da contemplação. Horas 20 minutos, a gente estava ouvindo Toca S.A. Isso aí, com Espaços. Espaços, muito bem. Retornando, então, a gente vai dar seguimento aqui e haja para lidar com essa rinite, né, Rafa? Vamos dar seguimento aqui ao nosso Direitos Humanos no Ar. E a gente está conversando com Elisa Selmer, falando sobre um pouco das percepções, da atuação, né, de modo geral, do CRDH, e também dos planos e projetos aí para quase 2020, que estamos chegando. Faltam poucos dias, Elisa. Muito poucos dias. Né? Então, como eu estava dizendo, a gente está, então, com esse projeto de fazer o curso das promotoras legais populares em EAD. Há um projeto também em parceria com o Juizado da Violência Doméstica, a gente se montar um grupo de atendimento a vítimas, né, de violência doméstica. Então, trabalhar com as mulheres. É um projeto que eu acabei me engajando. O CRDH participou em algumas pontualmente, mas eu me engajei mais de forma individual
né, no grupo dos agressores, quer dizer, o grupo reflexivo com os agressores. E aí a gente quer agora tentar fazer esse mesmo, uma espécie, né, uma adaptação de um grupo reflexivo também com as mulheres. Isso é uma demanda, inclusive, dos homens, né, que quando a gente trabalha algumas técnicas e faz algumas reflexões sobre como lidar com os conflitos, eles justificam muito que as companheiras deveriam, né, também estar ouvindo aquilo. E, em certa medida, sim, né, porque a gente entende que as relações conflituosas, elas são relacionais, então não é só um lado, né? A gente, muitas vezes, sem querer, sem se dar conta, também se alimenta relações violentas, né? E não é isso, não se está querendo com isso dizer que é justificável a violência que as mulheres sofrem, né? Mas, longe disso. Mas entender como esses mecanismos sutis, são mecanismos muito sutis, né, de socialização, fazem com que a gente, de forma automática, mecânica, a gente reproduza comportamentos que nos levam, inclusive, a nos colocar numa posição de submissão e de repetição também de determinadas formas de vitimização, de violência, né? Por compreender pela falta, na verdade, de compreensão de que isso não é o normal. Então, é isso que a gente bastante questiona nesses espaços, né? Então, que não é natural. Determinados comportamentos, eles não são dados. Isso não significa amor, que vários comportamentos são abusivos, que eles não são comportamentos que deveriam acontecer nas relações. Então, porque as pessoas normalizam muito, demasiado, as sutilezas, as violências simbólicas, especialmente, do dia a dia. Não, eu fiquei pensando, a gente já trouxe, tu inclusive já falasse, e sei que foi objeto de estudo teu também, publicasse um livro sobre essa questão, que a importância de trabalhar, né, com estes homens, com os homens de modo geral, né? Mas esse grupo que tu cita é um grupo que trabalha com homens agressores, né? Homens que cometeram agressão, numa perspectiva, num entendimento de que a lógica punitivista, ou seja, agrediu, prende, cumpre tanto de pena e sai de lá igual ou mais revoltado, mais agressivo, etc., e não muda nada na lógica, né, das relações. E aí, então, esse grupo entra como uma das ferramentas de alternativa, assim, né, dentro de uma coerência de recuperação ou de mudança numa perspectiva de convivência social. Exatamente. Né? Na verdade, os homens que são indicados nesse grupo aqui, cada lugar tem uma dinâmica, isso não é normatizado, né? Na verdade, não é regulado pela lei, como deve acontecer. Ele é citado na Lei Maria da Penha, esse grupo, mas não tem uma regulamentação. Então, cada lugar cada juizado age de uma forma. Aqui, a juíza, ela convida alguns, né, acusados, tá? Eles não necessariamente foram condenados, eles quase sempre estão no processo ainda. E então, necessariamente, a gente não sabe se eles cometeram ou não cometeram, o que exatamente aconteceu lá, e, enfim, não teve necessariamente a fase instrutória, tá? Quando eles chegam para o grupo. E então, eles acabam tendo um perfil, eles passam por uma entrevista psicológica, né, porque alguns casos são necessários é necessário que a gente tenha um mínimo de homogeneidade, né, no grupo, quer dizer, que não tenham pessoas que que destoem muito, por exemplo, tem alguém vai ser entrevistada, aquela pessoa
está numa crise depressiva com ideação suicida. Então, não é uma pessoa indicada para estar num grupo. Tá? É uma pessoa que tem uma intensa dependência química, né? Isso também não é adequado de estar no grupo. Porque em algumas situações ela pode chegar, inclusive, sob a influência da substância e desestrutura muito, abala. Não é uma questão nem da gente como facilitadora ter receio, ter medo. Isso abala muito eu vou dizer assim, é o clima do grupo. Né? Tem o grupo clima. Trabalha coletivamente. Né? Exatamente. Então tem um clima, né, que a gente tem que ter um determinado ambiente de equilíbrio, de estabilidade, né, de confiança para as atividades acontecerem. Então, a entrevista psicológica é muito para filtrar esses casos mais complexos, né, que não seriam indicados naquele momento, pelo menos a princípio. Né? Inclusive para ter um encaminhamento para essas pessoas. Né? Bom, e na sequência, então, aí acontecem os encontros, né? São 8 encontros que são tratados várias questões. As primeiras questões que a gente trabalha são as questões de gênero, né? Então, tentar, de uma forma bastante lúdica, didática, falar de como são construídas as características, né? De que, bom, não há determinados comportamentos, eles não são naturais, não é porque é homem ou porque é mulher que eu tenho que ser agressivo, porque eu sou homem, eu tenho que resolver tudo à base da violência física. Não é porque eu sou homem que necessariamente eu tenho que sustentar a casa, porque que, né? Isso foi uma construção. Se a companheira ganha mais, por que não? Qual o problema disso, né? Então, lidar com essas, né? Entender que isso faz parte de mudanças sociais, de que isso pode ser mudado, né? Transformado. E também mostrar questões das masculinidades, especialmente, né? Então, quando a gente fala de gênero, a gente precisa falar sobre como as masculinidades são construídas de maneira muito tóxica, inclusive para os próprios homens. E a gente mostra dados, quer dizer assim, são os homens que morrem na rua. As mulheres morrem em casa, os homens morrem na rua. Morrem absurdamente. Né? Então, de mortes violentas. E por que isso? Quer dizer, por que os homens são mais expostos a isso? Porque eles se envolvem muito mais com questões violentas. E isso está dentro de uma lógica de que um homem, para ser másculo, para ser macho, ele precisa agir de uma determinada forma. Do contrário, ele não vai ser respeitado na sociedade. Então, de uma determinada forma que é violenta, que é, né, resolver as coisas na violência física, e é isso da violência física a gente vai também para a questão do uso de arma de fogo, que é uma extensão dessa violência física. Mortes no trânsito também. Sim. Esses dias nós a violência interpessoal é absurdamente masculina. Nós trouxemos uma pesquisa publicada pela Organização Pan-Americana de Saúde, se não me engano, né, Rafa, que falava justamente dessa questão das masculinidades tóxicas. Isso. E mostrava esses dados, né, que das mortes violentas e também no trânsito, que é absurdamente maior entre os homens comparado com mulheres, né? Então, tem sim algo de muito errado, né, nessa construção desse papel social. Elisa, 11h31. Vamos fazer um intervalinho? Claro. A gente vai para um rápido intervalo. Então, voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco com mais Direitos Humanos no Ar.